Uma outra forma do estudo da nomenclatura são chamados de planos de direção. Eu vou direcionar o meu estudo. Então, algumas nomenclaturas são utilizadas. Então, eu vou dar exemplo de algumas, usando a própria imagem, para a gente identificar quais são esses planos de direções. E o texto diz: são usados para localizar as estruturas e as regiões do corpo relativas à posição anatômica. Lembramos sempre partindo da posição anatômica. Então, vamos observar alguns termos de direção. Anterior, ou seja, tudo que está voltado para a parte da frente do corpo, é anterior ou ventral. Então, o indivíduo deita em decúbito ventral, ele está deitando com a parte anterior do corpo. Dorsal, ou seja, relacionado à parte posterior do corpo. Então, quando o indivíduo está lá deitado em decúbito dorsal, ele está com a sua parte posterior do corpo sobre a superfície. Então, nós podemos ter uma região anterior e uma região posterior. Proximal, é tudo aquilo que está mais próximo ou direcionado à cabeça. E distal é tudo aquilo que está mais próximo aos pés. Então, isso é sempre importante quando eu uso o termo proximal ou distal, eu estar correlacionando uma estrutura com a outra. Vou dar um exemplo. Então, por exemplo, o ombro é uma estrutura mais proximal do que o cotovelo. Então, eu estou correlacionando o ombro ao cotovelo. O ombro está mais próximo à cabeça e o cotovelo está mais próximo aos pés. E eu posso fazer a mesma correlação agora na mesma região com a mão anterior. O cotovelo, por exemplo, ele é mais proximal em relação à mão. Porque a mão está mais próxima do pé e o cotovelo agora está mais próximo em relação à cabeça. Então, o termo proximal e distal, ele é utilizado para correlacionar duas estruturas. Um outro termo utilizado é o termo medial e lateral. Medial são aquelas estruturas que estão mais próximas da linha mediana do corpo. Lateral são aquelas que estão mais afastadas da linha mediana do corpo. Então, partindo da posição anatômica, quando nós olhamos, por exemplo, a mão, olha, nós identificamos que o polegar, ele na posição anatômica, por isso que é importante, ele é mais lateral em relação ao quinto dedo da mão, que é o dedo mínimo. Então, eu posso utilizar esses conceitos de medial e lateral para eu direcionar o meu estudo. Então, eu vou direcionar a parte proximal, por exemplo, do meu membro superior, eu vou estudar a parte distal do meu membro inferior. Então, esses são termos que a gente utiliza para direcionar o estudo da anatomia. E aqui eu deixo um quadro em que alguns exemplos, né, em que a gente utiliza para que o aluno tenha uma noção do termo em si, né? De superior, inferior, anterior, posterior, todos eles. Então, o aluno aqui ele pode ter uma noção de como que pode ser esse estudo. Vou deixar aqui na tela mais um pouco de tempo, para que o indivíduo ele tenha mais tempo de poder observar todos esses termos de uma forma geral. Bom, partindo desses termos, nós vamos dividir o corpo. Cabe lembrar que aqui é uma divisão geral. Eu não vou fazer divisões específicas do corpo, né? Então, uma divisão geral do corpo, nós temos a cabeça, o pescoço, a região do tronco, né? A região do tronco, que ela é constituída pelo tórax, cavidade abdominal, cavidade pélvica, os membros superiores e os membros inferiores. E cada região dessa ela pode ser ainda subdividida. Ou seja, cada região do corpo, cada região geral, ela pode ser subdividida em pequenas regiões. Aí entra no estudo mais específico da anatomia, que não vem o caso aqui. Então, quando nós vamos estudar, por exemplo, tronco, órgãos, vou dar um exemplo, quando a gente for estudar sistema digestório, lá no abdômen, nós conseguimos separar o abdômen em quadrantes para identificar os órgãos localizados dentro desses quadrantes. Então, a divisão do corpo geral é essa, mas tem as divisões específicas, que são as subdivisões em cada divisão geral. Conforme eu falei com vocês, outras divisões, olha lá,
Mostro para vocês, por exemplo, ali o abdômen, na sua divisão de hipocôndrio, epigástrico, ponto esquerdo, na região lateral direita, umbilical, lateral esquerda, e a inguinal direita, hipogástrica esquerda. Então, nós temos várias divisões. Aí na imagem lado, uma região chamada de períneo, então nós temos uma região das estruturas anteriores e posteriores do períneo. Então, cada região do corpo geral ela pode se dividir em pequenas regiões. E nós temos, além dessas divisões, a presença de cavidades, né? Cavidades são espaços limitados no interior do corpo que contém órgãos, certo? E esses órgãos eles são protegidos e sustentados por membranas especializadas. Então eu vou falar uma geral para vocês das cavidades, cavidade anterior e cavidade posterior, e eu vou explicar para vocês o que nós temos, ou seja, os órgãos gerais que tem nesses órgãos, nessas cavidades, e lógico, quais são as membranas que podem estar presentes, especializadas nessas cavidades. Então nós temos uma divisão geral, que são as cavidades posterior e a cavidade anterior. Desculpa o erro no slide aí. Então a primeira cavidade é a cavidade posterior e a segunda cavidade é a cavidade anterior. A cavidade posterior, ela contém o encéfalo, que é lá no interior da calota craniana. A calota craniana, ela é uma cavidade onde eu tenho um encéfalo e essa cavidade se continua com a cavidade medular, onde contém a medula espinhal, certo? Então, a cavidade vertebral, onde eu tenho o interior das vértebras, enfim, eu tenho a segunda cavidade posterior. Então, a cavidade posterior ela tem uma dupla função, alojar o encéfalo e alojar a medula espinhal. A cavidade encefálica fica dentro da calota craniana e a cavidade medular, da medula espinhal, fica dentro das vértebras. Já a cavidade posterior, ela é dividida em três cavidades: cavidade torácica, cavidade abdominal e cavidade pélvica. Lembrando que cada cavidade dessa contém vísceras diferentes. De uma forma geral, por exemplo, na torácica nós temos pulmão, coração, traqueia, esôfago e alguns vasos sanguíneos importantes. Na cavidade abdominal, nós temos estômago, toda a víscera intestinal, fígado, pâncreas, baço, vesícula biliar. Então, nós temos esses órgãos localizados, rins, ureter. Então, esses órgãos ficam localizados na cavidade abdominal. E na cavidade pélvica, a genitália e algumas partes do sistema digestório, o final do sistema digestório. Então, por exemplo, temos bexiga, a genitália masculina, a genitália feminina e a parte final do intestino, que é o reto e o ânus. Então, essas cavidades anteriores, elas são três, são as maiores que nós temos no corpo e são responsáveis por alojar estes órgãos. Nós não podemos esquecer que dentro dessas cavidades também, nós temos algumas outras cavidades dentro dessas cavidades. Mas são menores, não vem ao caso aqui eu entrar em detalhes, por exemplo, cavidade nasal, cavidade oral, temos pequenas cavidades chamadas de seios nasais. Então, essas cavidades são menores, são pequenas, e aí eu não vou entrar no detalhe específico dessas outras cavidades. Para fechar nossos estudos, nós vamos falar da introdução anatômica, nós vamos falar sobre as membranas do corpo. Eu vou especificar apenas as membranas que estão contidas nas cavidades anteriores, ou seja, cavidade torácica, abdominal e pélvica, né? Então, de uma forma geral, essas membranas elas são constituídas por tecido conjuntivo e epitelial que recobrem, separam e sustentam órgãos viscerais e revestem essas cavidades anteriores. As cavidades posteriores, elas serão abordadas em um outro momento, quando a gente for falar sobre o sistema nervoso. Nessas cavidades, as cavidades posteriores, nós temos também membranas que são chamadas de meninges, mas eu não vou entrar no detalhe dessas membranas que envolvem o interior da cavidade posterior, que são chamadas de meninges. Aqui eu vou dar ênfase apenas
as cavidades que estão localizadas nas cavidades, as membranas que estão localizadas nas cavidades anteriores. Então, um exemplo dessas membranas, por exemplo, são as membranas mucosas, né? São membranas que produzem um líquido localizado dentro de algumas cavidades corporais, como estômago, mucosa oral, respiratória, digestória, genital e urinária. Então, essas membranas mucosas secretam diferentes tipos de líquidos, esse chamado de muco, que lubrifica e protege esses órgãos pelos quais elas são secretadas. Então, elas são localizadas, essas membranas, dentro de órgãos ocos, né? Órgãos ocos e cavidades, alguma oral, por exemplo, nós temos a presença dessas membranas mucosas. Bom, e aí nós temos as membranas serosas. As membranas serosas, na realidade, são membranas que ficam localizadas no interior do tronco, né? Então, elas ficam localizadas no tórax, no abdômen, na cavidade pélvica. Nós temos 3 tipos de membranas serosas, chamadas de pleuras. As pleuras são membranas que envolvem os pulmões. Vou abordar melhor as pleuras quando eu for falar sobre sistema respiratório. O pericárdio, que envolve o coração, também abordo quando eu for falar de sistema circulatório. E o peritônio, que envolve as vísceras intestinais, também vou abordar quando eu for falar de sistema digestório. Então, essas membranas serosas, elas permitem fixar esses órgãos nas suas respectivas cavidades e elas secretam um líquido. E esse líquido ele é fundamental para o movimento desses órgãos. Então, esses órgãos, ao se movimentar, por exemplo, o pulmão, quando ele se enche de ar, ele tem que se mover dentro da caixa torácica, ele deve se deslizar. Então, ele se desliza nessas pleuras, nessas membranas. Então, o líquido produzido por essas membranas é fundamental para o movimento desses órgãos. Então, aqui fica um conhecimento geral sobre essas membranas. Volto a abordar essas membranas num outro momento, quando eu for falar especificamente de cada sistema em quais elas estão contidas. Então, eu queria agradecer mais essa videoaula. Aqui deixo uma bibliografia para acompanhamento do aluno, uma bibliografia básica de acompanhamento, lembrando que essa aula apenas complementa o conteúdo que já foi dado dentro da sala de aula. Muito obrigado e até a próxima.